Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, nessa aula de hoje vamos continuar o nosso estudo de introdução ao cálculo. E hoje a gente vem trabalhando no assunto de limite de uma função. E hoje a gente vai aprender a calcular limites usando as leis do limite. Tá? Então, por hora, eu vou apresentar as leis do limite, que nada mais são do que algumas técnicas para calcular limites de uma ou mais de uma função. E mais para frente, depois de a gente ter resolvido já uma quantidade considerável de exercícios, de tal maneira que vocês tenham entendido bem como funciona, a gente vai fazer as provas formais desses resultados que a gente vai apresentar por hora. Tá bom? Bom, então, para começar, considera C uma constante real e vamos supor que o limite da função f de x, quando x tende a A, onde aqui, claro, A é um número real, e o limite da função g de x, quando x também tende a A, vamos supor que esses limites existam. Tá? Então, dessa maneira, o que a gente tem é o limite da função f de x mais g de x, quando x tende a A, é igual ao limite da função f de x, quando x tende a A, mais o limite da função g de x, quando x tende a A. Então, suponha que esse limite aqui seja igual a L1 e que esse limite aqui seja igual a L2. Então, o que está dizendo é que esse limite da soma nada mais é do que a soma dos limites. Certo? Então, o limite de f mais g é igual ao limite de f mais o limite da g. Tá? Uma outra coisa também que a gente tem é o seguinte, seja o limite quando x tende a da função c, que é essa constante que a gente tomou, vezes a função f. Então, esse resultado é igual a c vezes o limite da função. Ou seja, quando você tem a função multiplicada por uma constante, você pode tirar essa constante do limite. Tá? Então, fica c, no caso aqui, c vezes L1. Tá bom? Beleza? Então, a gente tem o limite da soma igual à soma dos limites e o limite da função multiplicado por uma constante é igual à constante multiplicada por esse limite. Desses dois resultados, vem um terceiro, que é o seguinte. Então, considera que o limite da função f menos g de x, quando x tende a A. Então, isso é igual ao limite de f de x quando x tende a A, menos o limite de g de x quando x tende a A. De fato, f menos g é a mesma coisa que f mais menos g. Concorda? Quando x tende a A. Certo? Então, limite da soma é igual à soma dos limites, então isso aqui vai ficar o limite, quando x tende a A, de f de x, mais o limite, quando x tende a A, de menos g de x, que é a mesma coisa que menos 1 vezes a g de x. Só que menos 1 é uma constante. O fato de menos 1 ser uma constante, pela segunda lei, nos permite jogar esse menos 1 para fora do limite. Então, de fato, a gente vai ter esse resultado. Quando pegar esse menos 1 e jogar para fora, a gente vai ter exatamente isso. Então, o limite da soma é igual à soma dos limites e o limite da subtração também é igual à subtração dos limites, obviamente, da primeira menos o limite da segunda. Tá? E outros resultados importantes são o limite do produto é igual ao produto dos limites e o limite da fração é igual à fração dos limites, obviamente, se o nosso denominador, que é o limite de g de x quando x tende a A, for diferente de zero. Porque se for igual a zero, aí esse limite não vai existir. Tá. Beleza? Então, vamos ver agora um exemplo em que a gente obtém os limites de duas funções combinadas, que é somando, multiplicando, etc., aplicando essas leis que a gente acabou de ver. Bem, então, considera que duas funções, a função f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, e é a que eu estou considerando para todo x real, tá? Então,
o gráfico da função quadrática está aqui, beleza? E a função g de x igual a x se x menor ou igual que 2, ou menos x se o x for maior que 2. Então, está aqui o gráfico. Nessa porção aqui, g de x igual a x, nessa porção para cá, g de x igual a menos x. Tá? Então, o que a gente está querendo é dois limites. O limite de f de x mais 2g de x quando x tende a 3, e o limite de f de x vezes g de x também quando x tende a 3. Bom, então a primeira coisa vamos obter o limite de f de x quando x tende a 3 e o limite de g de x quando x tende a 3. Então, o limite de f de x quando x tende a 3 vai ser o quê? Então, observando o gráfico aqui da nossa função, o que nós temos? Quanto mais próximo de 3, tanto pela direita quanto pela esquerda, a gente aproxima, o valor da f está se aproximando cada vez mais de quem? Está se aproximando cada vez mais de zero. Tanto pela esquerda quanto pela direita. Então, como a gente já viu em aulas anteriores, o limite dessa função f de x quando x tende a 3 vai ser zero, fazendo aqui a análise do gráfico. Tá? Da mesma maneira, quando x tende a 3, nesse caso aqui, o que acontece? A função nesse ponto é menos 3, porque 3 está nesse intervalo. Então, o fato de 3 estar nesse intervalo é nessa porção aqui, g de x igual a menos x. Então, conforme o x se aproxima de 3, tanto pela direita quanto pela esquerda, a g de x está se aproximando de quem? Está se aproximando de menos 3. Então, por essa razão, nós temos que o limite de g de x quando x tende a 3 é igual a quê? É igual a menos 3. Então, sabendo isso e sabendo as propriedades que a gente acabou de falar, a gente consegue calcular esse limite sem precisar obter a função f de x mais 2 vezes g de x. Certo? Porque se fosse fazer do jeito que a gente vinha fazendo, a gente teria que obter essa função, esboçar o gráfico dessa função para obter o limite, analisando o gráfico como a gente fez aqui. Certo? Mas obtendo, pelas propriedades que a gente acabou de ver, não há necessidade disso. Por quê? Primeiro, aqui eu tenho o limite da soma. O limite da soma é igual à soma dos limites. Então, isso aqui é o limite, quando x tende a 3, de f de x, mais o limite, quando x tende a 3, de 2g de x. Então, eu tenho que a função de g de x está multiplicada por uma constante, então essa constante sai do limite. Então, isso aqui vai ficar o limite de f de x, quando x tende a 3, mais 2 vezes o limite de g de x, quando x tende a 3. Bom, e aí? E aí que esse limite aqui é zero, esse limite aqui é menos 3. Então, vai ficar 2 vezes menos 3, menos 6 mais 0, menos 6. Então, está aqui. Aqui é só aplicar de forma direta, Então, aqui vai ficar o limite, quando x tende a 3, de f de x, vezes o limite de g de x, quando x tende a 3. De novo, esse limite aqui é zero, esse limite aqui é menos 3. Acontece que 0 vezes menos 3 é igual a 0. Certo? Então, aplicando, basicamente, as primeiras propriedades que a gente viu,
que a gente apresentou, a gente calculou os limites dessas funções sem precisar obtê-las propriamente dita, né, esboçar o gráfico, etc. Mas, a fim de, né, conferir esse resultado, vamos obter tanto o gráfico dessa função quanto dessa função, esboçando esses dois gráficos no GeoGebra e verificando de fato que o limite quando x tende a 3 nesse caso é menos 6 e o limite quando x tende a 3 nesse caso é 0. É o que a gente vai fazer agora. Bom, temos aqui esboçado então a função f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3 e a outra função dividimos em duas partes, né, no caso a função g de x, né, aqui ela vai, né, desde menos infinito, então a gente colocou, né, um número, né, bem pequeno, né, então no caso, né, menos infinito até 2, g de x igual a x, e menos x de 2 até mais infinito. Tá? No caso aqui, no GeoGebra, não foi possível colocar, né, com, né, um intervalo aberto à esquerda, mas no gráfico marcamos aqui o ponto aberto para identificar que essa função está aberta, esse intervalo aqui, né, do domínio está aberto à esquerda. Tá? Então temos aqui a função f em vermelho, temos aqui a segunda função em azul. Bom, o primeiro limite que calculamos foi o limite da função f mais 2 vezes g de x, quando x tende a 3. Então, essa função f mais 2 vezes g de x está aqui. Ó. Essa função é essa função aqui que está esboçada em roxo. Repare que, de fato, né, quando x tende a 3, o que nós temos? Né? Quando x tende a 3, temos aqui que o valor numérico da função está variando aonde? Está se aproximando de quem? Está se aproximando exatamente de menos 6. Tá? De novo aqui, né, mais uma vez, a nossa função f mais 2 vezes g de x está dividida em duas partes, né, porque não dá para esboçar tudo numa mesma lei de formação no GeoGebra, mas, de fato, o limite dessa função quando x tende a 3 é igual a menos 6. Então, quanto mais próximo x está de 3, mais próximo o valor numérico da função está de menos 6, como a gente já havia achado no quadro. Já o segundo limite, que era do produto, né? Então, a função f de x vezes g de x que a gente colocou no quadro, é essa função aqui que está em verde. E repare que, de fato, quando o x se aproxima de 3, essa função se aproxima de onde? Essa função se aproxima de 0. Então, da mesma maneira como encontramos no quadro, o limite do produto dessas funções, ele é de fato igual a 0, né, quando a gente esboça aqui o gráfico. Então, essas leis de cálculo de limites que a gente vem trabalhando, elas visam exatamente simplificar essas contas, né? Ou seja, nos permite encontrar o limite da função, né, da composição de mais funções, né, somando, etc., sem precisar fazer o esboço do gráfico. Nesse caso, essa função não era tão complicada, mas para outras funções a gente poderia ter problemas, certo? Então, esboçamos aqui os gráficos das funções só para a gente ter uma visualização melhor e dessa forma a gente encerra a nossa aula de hoje.